Quero esclarecer o que a mídia britânica e o próprio Keir Starmer estão afirmando, que 6 parlamentares britânicos que atualmente estão sob sanções chinesas tiveram essas sanções suspensas. Isso simplesmente não é verdade. Eis o que realmente aconteceu. Em 21 de março de 2021, o governo britânico acusou a China, sem fundamento, de violações de direitos humanos em Xinjiang. Chegaram até a afirmar que havia um genocídio, mas nunca apresentaram nenhuma prova. Com base nisso, sancionaram 4 indivíduos chineses e uma entidade chinesa. Essas 4 pessoas são Zhu Hailun, Wang Junshan, Wang Mingshan e Chen Mingguo. Todos são funcionários do governo que atuam em Xinjiang. A entidade também sancionada é o Departamento de Segurança Pública do Corpo de Produção e Construção de Xinjiang. Foi isso que o governo britânico fez em 21 de março de 2021. 5 dias depois, a China retaliou. A China sancionou 9 indivíduos britânicos e 4 entidades britânicas. Os 9 indivíduos são Tom Tugendhat, Ian Duncan Smith, Nus Ghani, Neil O'Brien, Tim Lofton, Helena Kennedy e David Alton. Esses 7 eram, na época, membros do Parlamento Britânico. E havia mais 2. Um é Geoffrey Nice, que é o presidente do Tribunal Uyghur, e o outro é Joanne Smith Finlay, que trabalha na Universidade de Newcastle. Todos esses indivíduos, em algum momento, inventaram histórias ou fizeram lobby contra a China, com base em mentiras sobre genocídio ou violações de direitos humanos em Xinjiang. Por isso, a China impôs sanções a esses 9 indivíduos. Há também 4 entidades: o China Research Group, a Comissão de Direitos Humanos do Partido Conservador, o Tribunal Uyghur e o Escritório de Advocacia Essex Court Chambers. Todas essas entidades, de uma forma ou de outra, contribuíram para difamar a China, inventando mentiras, espalhando propaganda ou fazendo lobby em nome de algum grupo para pressionar por sanções. Na época, isso pegou o governo britânico, bem como esses indivíduos e entidades, de surpresa, porque nunca esperavam que a China retaliaria tão rapidamente e de forma tão contundente. Foi isso que aconteceu em 2021. É claro que isso causou problemas. Pense bem, quem precisa mais que essas sanções sejam suspensas? Aqueles 4 funcionários do governo chinês que claramente não têm interesses comerciais na Grã-Bretanha? Na China, os funcionários do governo não podem ter nenhum tipo de relação com o exterior enquanto estão no cargo. Mesmo depois de deixarem o governo, há muitas limitações sobre o que podem fazer no setor privado. Portanto, isso não está causando nenhum problema para aqueles 4 indivíduos. Mas, para os 9 indivíduos, é um problema, certamente para os parlamentares e, claro, para o escritório de advocacia, que claramente quer fazer negócios com a China. Tenho certeza de que alguns de seus clientes têm relações comerciais lá e agora eles não podem contratar o Essex Court Chambers. Então, isso é claramente um problema para o Reino Unido, mais do que para a China. O que a mídia britânica e Keir Starmer estavam mencionando desta vez é uma declaração do porta-voz do Ministério das Relações Exteriores. Foi isso que ele disse. Como você pode ver, ele está dizendo que ambos os lados concordaram, em princípio, em retomar as trocas normais entre os legisladores dos 2 países. Ou seja, o Parlamento Britânico e o Congresso Nacional do Povo da China. Então, eles querem ver mais comunicação entre esses 2 órgãos governamentais. E depois diz que o lado chinês recebe de bom grado parlamentares britânicos que desejem visitar a China com mais frequência. Lembre-se de que há 1.495 parlamentares nas câmaras alta e baixa do Reino Unido. A grande maioria deles não está sob sanções. É a isso que ele está se referindo. Trata-se de uma declaração muito diplomática e abrangente. Definitivamente não faz referência a casos individuais. Portanto, não sei se intencionalmente ou não, tanto Keir Starmer quanto a mídia britânica estão interpretando essa declaração de forma totalmente equivocada. Se foi daí que tiraram a informação de que as sanções a esses 6 parlamentares foram suspensas, o motivo pelo qual afirmam isso é que um deles, Tim Lawton,
não faz mais parte do parlamento. Então ele não está coberto por essa declaração. E claro, há outras duas pessoas que também não estão no parlamento. Então veja, essa é uma interpretação muito estranha. Apenas com base em uma declaração muito genérica, estão interpretando que 6 dos parlamentares entre os 9 indivíduos de alguma forma tiveram suas sanções suspensas. Eu não vejo isso de forma alguma, não vejo nenhum documento ou declaração oficial do governo chinês. E pensando com bom senso, por que a China levantaria unilateralmente as sanções sobre esses 6 indivíduos sem que o Reino Unido primeiro suspendesse suas sanções sobre os 4 cidadãos chineses e a entidade chinesa? Por que a China faria isso? Claramente, neste momento, o Reino Unido precisa mais da China do que a China do Reino Unido. Por que a China cederia unilateralmente para fazer isso? Isso é simplesmente uma interpretação grosseiramente equivocada do que o porta-voz disse. Não acredite nisso. Se alguém realmente quer que a China suspenda as sanções, o que essa pessoa pode fazer é primeiro suspender as sanções sobre os indivíduos e a entidade chineses. Ele deveria fazer isso primeiro, porque foi a Grã-Bretanha quem começou tudo. Agora, não parece que ele esteja fazendo isso. Eu verifiquei, não vejo nenhuma declaração do governo britânico afirmando que suspenderam as sanções. É possível que ele tenha prometido em particular ao governo chinês que essas sanções seriam suspensas? Improvável, porque se fosse esse o caso, por que ele não pressionou pela suspensão das sanções contra todos os indivíduos e entidades? Por que cobrir apenas esses 6? Claramente, eles estão se referindo à declaração do porta-voz, que é uma total deturpação. Keir Starmer não parece disposto a suspender as sanções porque isso seria muito humilhante. Significaria admitir que mentiram sobre Xinjiang, sobre as violações de direitos humanos na China. Não vejo isso acontecendo. Para aqueles indivíduos e entidades na lista de sanções, se realmente quiserem que suas sanções sejam suspensas, há uma maneira muito simples de fazer isso. Pedir desculpas, retirar o que disseram e dizer a verdade. A verdade é que a China tem feito muitos esforços, investimentos, oferecido educação e treinamento para ajudar as pessoas em Xinjiang a viverem melhor. O padrão de vida delas aumentou de forma significativa. Algumas pessoas chegam a dizer que os muçulmanos que vivem em Xinjiang são os muçulmanos mais felizes do mundo. Não acho que isso seja um exagero. Quando você pede desculpas sinceramente, quando retira o que disse e começa a dizer a verdade, acho possível que o governo chinês lide com a situação caso a caso. O governo britânico, aqueles parlamentares e as entidades ainda não entendem o quanto a China ficou irritada, porque isso é uma grande humilhação para o país. Considere o quanto o governo chinês se esforçou em programas de erradicação da pobreza em Xinjiang e o esforço adicional feito por causa da singularidade da região. E mesmo assim, é isso que recebem, esse tipo de difamação, mentira e humilhação a que foram submetidos. Acreditar que a China simplesmente levantaria sanções unilateralmente contra qualquer um deles, sem que fizessem nada, é ridículo. Quero deixar isso muito claro. Se você é uma dessas pessoas, é melhor não arriscar agora que cidadãos britânicos não precisam de visto para visitar a China por 30 dias. Não arrisque, eles vão te barrar e te mandar de volta, e vai ser feio. E para a mídia britânica, que vergonha. Preciso dedicar mais tempo a desmentir esse tipo de mentira, porque percebo que a mídia ocidental, especialmente a britânica, está cada vez mais mentindo, especulando e enganando em relação à China. Provavelmente em relação a tudo, mas a China em particular. É isso por enquanto. Se você gosta das minhas atualizações, por favor, curta o vídeo e se inscreva. Obrigado. Please hit the like button and subscribe. Thank you.